Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Tiago Renó e você está no Renologia e hoje começaremos a conclusão do nosso eixo temático de ser humano. Já falamos de praticamente todos os sistemas e aparelhos e hoje abordaremos o sistema nervoso. Mas antes da gente começar, aquele ritual mais que padrão. Se você é novo, é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveita, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like, maneiro para ajudar o canal a crescer. Pega papel e caneta, porque é hora do estudo. O sistema nervoso, a exemplo do que acontece com o sistema cardiovascular, tem sua estrutura ramificada por todo o organismo, todo mesmo. E ele é formado por células especializadas que nós conhecemos como neurônios. Os neurônios, eles têm como seu objetivo receber, interpretar e propagar estímulos que podem tanto ser gerados dentro do nosso próprio organismo, como também podem ser gerados pelo ambiente. Dessa maneira, a gente consegue coordenar todas as nossas funções orgânicas pelo sistema nervoso e temos, assim, uma função primordial em sua estrutura. Como a gente pode observar na própria imagem, o neurônio ele é especializado porque ele tem toda a sua morfologia voltada para esta ação. Então, os dendritos eles recebem o estímulo, o corpo celular muitas vezes traz a interpretação deste estímulo e depois nós temos o axônio coberto pela bainha de mielina que vai propagar este estímulo, vai propagar o que a gente chama de impulso nervoso. Nós temos a origem do sistema nervoso no folheto embrionário conhecido como ectoderme, alguns chamam de ectoderma, e na ectoderme nós temos um vinco que depois se fecha num cano que nós conhecemos como tubo neural. Isso lá na embriologia, já falamos sobre isso, inclusive nesse eixo temático de ser humano, e eu estou deixando aqui o card para vocês, justamente desse vídeo que a gente tratou o período embrionário do ser humano, tá bom? Bem, uma vez que a gente tem essa formação, nós vamos subdividir o sistema nervoso em dois. O sistema nervoso central, que é basicamente quem vai comandar a parada, e o sistema nervoso periférico, que é aquele que vai receber e transmitir informações. Cada um com seus órgãos, com sua estrutura, cada um com seu jeito de funcionar, mas ambos com uma função única de coordenar as nossas funções orgânicas. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, estruturas muito importantes para a nossa sobrevivência e por esse motivo necessitam estar muito bem protegidas. Quem vai protegê-los? Simples. Os ossos, tanto do crânio quanto a coluna vertebral, o líquido céfalo-raquidiano e um conjunto de 3 membranas que nós conhecemos como meninges. Essas membranas são a dura mater, que é fibrosa e fica mais rente ao osso, a aracnoide, que fica numa região intermediária, e a pia mater, que é vascularizada e fica mais próxima aos órgãos, ao encéfalo e à medula espinhal. A gente pode ver, inclusive, aí na figura, muito bem organizadinho e esquematizado para vocês. A pele, depois o periósteo, depois o osso, aí vem a dura mater, na peça intermediária a aracnoide e, por fim, rente ao órgão, a pia mater. Entre a aracnoide e a pia mater, nós vamos encontrar o líquido céfalo-raquidiano, que a gente pode chamar só de líquor também, e esse líquido ele é fundamental para, primeiro, absorver choques mecânicos, fazendo com que o impacto seja anulado ou reduzido, chegando nos órgãos do sistema nervoso central, e também transportar substâncias, tanto levando para o sistema nervoso central, como retirando do sistema nervoso central. Tá? Essa região ela tem que ser
muito, muito limpa. Não há nenhum tipo de contaminação, nenhum tipo de flora, como nós observamos, por exemplo, na luz do intestino, né, que a gente fala da nossa flora normal, tá? Da flora intestinal. Tá? Essa região ela é limpíssima, limpíssima, limpíssima. Por esse motivo, quando a gente tem um agente infeccioso atingindo essa região, seja um vírus, uma bactéria, um fungo, nós temos um quadro grave de infecção que conhecemos como meningite. É um quadro bastante complicado e que pode simplesmente levar risco de vida ao paciente. Muita atenção em relação a isso. Duas bactérias, inclusive, são muito famosas, causando a meningite. Uma é a Neisseria meningitis e a outra é o Haemophilus influenza. São duas bactérias que estão muito associadas aos quadros de meningites, beleza? Bem, o encéfalo, não confundir encéfalo com cérebro, por favor. O encéfalo é a parte do sistema nervoso central que está protegida pelo crânio, que se encontra dentro do crânio, tá? Ela controla a grande maioria das funções orgânicas, tá? Não só o nosso consciente, o pensamento, a memória, como também trabalha com a produção hormonal, tá? E o encéfalo é subdividido em cérebro, entenderam por que a gente não pode confundir cérebro com encéfalo? O cérebro, por sua vez, dividido em telencéfalo e diencéfalo. Também tem no encéfalo tronco encefálico, no qual nós vamos encontrar o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, e, por fim, o cerebelo. Toda essa estrutura é conhecida, então, como encéfalo, e a figura organiza isso perfeitamente bem. Temos aí, então, o cérebro, o vermelho é o telencéfalo, né? A parte vermelha é o telencéfalo, a parte verde é o diencéfalo, no qual nós vamos encontrar, inclusive, a neurohipófise. Nós temos o tronco encefálico e as suas subdivisões, mesencéfalo lá em cima, ponte e bulbo, e por fim, né, na parte mais traseira do crânio, né, praticamente um pouco acima da nossa nuca, nós temos então o cerebelo. Cada região do encéfalo tem as suas próprias funções, coordena as suas próprias ações. No cérebro, por exemplo, nós temos o controle motor, nós temos o controle das emoções, o desenvolvimento das emoções, a interpretação consciente daquilo que os sentidos captam, nós temos o estabelecimento da memória, nós temos as ações do nosso pensamento racional, do nosso consciente e por aí vai. No bulbo, nós temos o controle da vida vegetativa, que basicamente é o controle dos batimentos cardíacos e da respiração. Nós temos também os reflexos que estão envolvidos com esses processos, como é o espirro, como é a tosse, como é a salivação. Na ponte, a gente tem o centro respiratório, que complementa as ações do bulbo, e nós já falamos, inclusive, desse centro respiratório, quando nós trabalhamos o sistema respiratório. Estou deixando aqui o card para vocês. E aí a gente tem também na ponte, né, uma transição do encéfalo para a medula espinhal. No mesencéfalo a gente tem o processo, né, a concentração do processo de audição e de visão. Então hoje, se vocês estão me vendo, estão me ouvindo, isso é porque o mesencéfalo de vocês está funcionando bonitinho. A gente consegue por ele, né, localizar fontes luminosas e som. E é ele que é responsável pelo movimento de você girar a cabeça, porque alguma coisa te chamou a atenção, tanto no visual quanto no auditivo, né? E a gente também tem, quando esses estímulos chegam, o encaminhamento no mesencéfalo para o cérebro, para que a gente possa fazer essa interpretação, para que a gente possa gerar memória e por aí vai. E no cerebelo, né, junto com o cérebro, é um órgão que atua muito junto com o cérebro, nós temos a coordenação dos movimentos, a coordenação do equilíbrio, a coordenação do tônus muscular, que é a tensão do nosso músculo. É quando a gente faz aquela espreguiçada gostosa, sabe? Quando a gente acaba de acordar, que parece que a gente está colocando tudo no lugar, nada mais nada menos que é uma ação do nosso cerebelo para colocar, para organizar o nosso tônus muscular, tá? O tônus muscular, é muito importante essa ação do nosso cerebelo, beleza?
A medula espinhal, por sua vez, ela é uma via de comunicação, é como uma grande avenida que inicia lá na primeira vértebra cervical, ou seja, inicia logo após o crânio e vai descendo até a região do nosso cóccix. Tá? Dela partem uma grande quantidade de nervos que vão aí tomar conta do nosso organismo, e aí a gente já está falando do sistema nervoso periférico, beleza? Quem protege a medula é, além das meninges do líquido cefalorraquidiano, a nossa coluna vertebral. E tem um processo na medula que é muito importante, inclusive caiu agora no Enem de 2021, que é o processo do arco reflexo. Porque a medula, ela também é um órgão de atenção, ela consegue gerar respostas muito rápidas para evitar o perigo num caso de alerta. Então, como que funciona basicamente esse arco reflexo? Tá? Os nervos partem e chegam na medula, certo? Eles saem para dar informações na medula e eles chegam trazendo informações na medula. É fundamental que quando a medula recebe informação, ela transmita isso ao encéfalo. E quando ela recebe a informação do encéfalo, ela transmita isso para o organismo, o órgão-alvo que ela quer atingir. Quando a gente encosta, por exemplo, num fogo, né, em algo muito quente, ou num espinho, eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, eu acho que todo mundo já teve essa sensação, obviamente, né? Rapidamente você tira o seu dedo daquele espinho ou daquela fonte de calor. Por que isso acontece tão rápido? Porque o estímulo chega na medula e a medula automaticamente já sabe que aquilo é perigoso. Então, antes mesmo dela enviar uma ação, uma informação para o cérebro, para que o cérebro interprete aquilo, ela já manda uma resposta de volta, exigindo uma contração muscular, fazendo com que a gente tire rapidamente a mão e dessa maneira possa se proteger. Eu trouxe essa figura aí para vocês, que fala inclusive da mesma questão que caiu no Enem, que é a questão do martelinho no joelho, né? Então a gente bate o martelinho no joelho, aliás, programas de comédia adoram usar esse tipo de exame, que é o exame de arco reflexo, para fazer humor, né? Então a gente bate, isso é interpretado pela nossa medula como um caso de atenção, tá? Então o músculo recebe, né, os nervos lá recebem essa informação, chega na medula, antes mesmo dela encaminhar isso para o cérebro, para o encéfalo, para que seja devidamente analisado e interpretado pelo nosso consciente, para a gente entender o que aconteceu, ela já gera uma contração muscular de resposta e faz então com que a gente levante, né, a perna. É bastante utilizado nos programas de comédia, como eu falei, todo mundo conhece esse exame, não sei se todo mundo já passou, mas eu acho que é o melhor exemplo que a gente pode dar, além da espetadinha do dedo, quando a gente fala de arco reflexo, tá? Importantíssimo, e que há muito tempo não aparecia nos processos seletivos, e o Enem trouxe de volta no último ano, na última edição. Outro termo que a gente já escutou bastante, né, falando em relação ao sistema nervoso central, é a tal da massa cinzenta. Ah, tá faltando massa cinzenta. Nossa, acabou sua massa cinzenta? Não, aquele lá tem muita massa cinzenta. Geralmente a gente associa isso à inteligência. E não é tão errado assim, não que seja assim, massa cinzenta e inteligência sejam sinônimos. Mas por que essa associação? Se a gente for pegar o nosso sistema nervoso central, ele vai ser dividido em duas áreas. Uma que a gente chama de massa ou substância cinzenta e uma que chama de massa ou substância branca. A substância cinzenta é onde se concentram os corpos celulares dos neurônios, ou seja, um local de muita interpretação de informação. Por esse motivo, a gente associa o termo tem muita massa cinzenta com alguém inteligente. Já a substância branca é um local que tem grande concentração de axônios, e é justamente branca, tem essa mudança de cor por conta da mielina que envolve esses axônios, dando essa coloração.
No encéfalo, a massa cinzenta, a substância cinzenta, está mais na região periférica, enquanto a substância branca encontra-se mais nas regiões internas do encéfalo. Já na medula espinhal, a gente tem essa inversão, tá? A gente tem a massa cinzenta, a substância cinzenta, numa região mais central da medula, mais interna, e na periferia nós temos, então, a substância branca, porque afinal de contas é de lá que os nervos vão partir. São duas classificações que a gente tem, né, dessas duas áreas do sistema nervoso central, que também são importantes para a gente poder entender um pouco dessa função. Inclusive, quando eu falei do arco reflexo, é justamente na região central da membrana, da medula, né, que a gente vai ter essa geração rápida de resposta para o arco reflexo, e para isso eu preciso de corpos celulares, para isso eu preciso ter substância cinzenta. Aquilo que sai dos ossos do crânio e dos ossos da coluna vertebral é o que nós vamos chamar de sistema nervoso periférico. Ele é formado por gânglios nervosos, que são pequenas concentrações de corpos celulares de neurônios, e também formado por nervos, que basicamente são feixes de axônio. Nós temos 12 pares de nervos cranianos no sistema nervoso periférico, ou seja, nervos que saem diretamente do encéfalo, e temos 31 pares de nervos espinhais, nervos que saem diretamente da medula espinhal. Esses nervos têm como função comunicar o sistema nervoso central com o ambiente, com órgãos-alvos, levando e trazendo informações para gerar respostas e serem interpretadas pelo sistema nervoso central. Então são eles que, por exemplo, captam o calor, o frio, captam a dor e levam para o sistema nervoso central. São eles que, por exemplo, induzem a contração muscular, a salivação e outras funções que são originadas no sistema nervoso central e precisam ser devidamente comunicadas aos órgãos-alvo, tá? Esses nervos eles podem ser, então, sensoriais, que são aqueles que vão levar a informação para o sistema nervoso central, ou podem ser também motores, que são aqueles que vão retirar, né, vão conduzir a informação do sistema nervoso central e levar, então, ao órgão-alvo. Alguns nervos possuem tanto axônios que trazem quanto axônios que levam, e aí são conhecidos como nervos mistos, tá? O sistema nervoso periférico é dividido em somático e autônomo. A gente vai chamar de sistema nervoso periférico somático aquele sistema que trabalha pelo nosso consciente. Por isso, muitas vezes, ele também é conhecido como sistema nervoso voluntário. É aquele que justamente vai trazer as nossas ações da vontade. É ele, basicamente, que vai atuar sobre todos os nossos músculos estriados esqueléticos, que vão, então, dar o nosso movimento, tá? Então, quando eu estou falando e movimento a minha boca, contraio as minhas cordas vocais e trabalho o meu diafragma para o ar sair e produzir a minha voz, eu estou trabalhando com o sistema nervoso somático, beleza? Já o sistema nervoso autônomo é aquele que vai trabalhar com a vida vegetativa, é aquele que vai trabalhar com aquilo que eu não tenho o controle, tá? Ele pode ser simpático, né? Sistema nervoso, olha o nome que é grande, tá? Sistema nervoso periférico autônomo simpático, que é aquele que vai induzir a ação, ele vai estimular a atividade de um órgão-alvo. Ou eu posso falar do parasimpático, sistema nervoso periférico autônomo parasimpático, que é aquele que vai inibir a ação de um determinado órgão-alvo, tá? Quem vai trabalhar nesses dois sistemas aí, no simpático e no parasimpático, são os neurotransmissores. No caso do simpático, tá? No caso do simpático, a gente vai ter dois neurotransmissores. Primeiro,
a acetilcolina, que vai até os gânglios nervosos, e a partir dos gânglios nervosos a gente trabalha com a noradrenalina, ou seja, a noradrenalina que vai estimular a ação do órgão-alvo, e no caso do parasimpático, a gente vai trabalhar só com a acetilcolina, tá? Então vai inibir a ação do órgão-alvo. A gente tem aí na figura, para que vocês possam observar, várias ações do sistema parasimpático e do sistema simpático. Lembrando então que o simpático ele trabalha pelos gânglios que vão receber acetilcolina e vão levar, vão utilizar após esse recebimento da acetilcolina a noradrenalina. Primeira coisa que a gente percebe na imagem é a localização desses nervos. O sistema parasimpático tem seus nervos saindo do tronco encefálico e lá do final da medula espinhal da região do cóccix. Já durante todo o resto da extensão da medula, a gente tem o sistema simpático. Então, coisas que o sistema parasimpático vai fazer. Contrair a pupila, estimular a salivação, reduzir batimento cardíaco, contrair os brônquios, estimular a atividade do estômago e do pâncreas, vai também estimular a vesícula biliar, contrair a bexiga, promover a ereção. Coisa que o sistema simpático vai fazer. Dilatar a pupila, um contrai e o outro dilata. Estão vendo como são ações antagônicas? Inibir a salivação, relaxar os brônquios, acelerar os batimentos cardíacos, inibir a atividade do estômago e do pâncreas, estimular a liberação de glicose pelo fígado, estimular a produção de adrenalina e noradrenalina lá nas suprarrenais, relaxar a bexiga e promover a ejaculação. Tá? Então a gente tem aí esses dois sistemas atuando o tempo inteiro, que é literalmente num processo de gangorra, enquanto um estimula, o outro inibe, enquanto um inibe, o outro estimula. E aí, quando a gente fala de inibição e estímulo, a gente está falando aí dos neurotransmissores acetilcolina para o parasimpático e noradrenalina para o simpático. E dessa maneira a gente conclui o nosso sistema nervoso. Ainda a gente tem mais um vídeo desse eixo temático para fazer, que é o vídeo dos sentidos. Então o sistema sensorial, a gente pode chamar dessa maneira, vem para concluir esse eixo temático. Eu vou ficando por aqui, deixando @renologia nas nossas redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter, para que você possa seguir, ter mais informações também, ter sempre um conteúdozinho extra. E vou deixando, obviamente, o meu grande beijo a todos e a todas. Até a próxima!